Shabbat Shalom, tudo bem, igreja? Muito feliz por estar aqui hoje, ministrando a vocês. Eu estou pensando em fazer uma brincadeira o maior tempo com o Rafa, né? O Rafa é quem corta o meu cabelo. Aí, sabe quando a pessoa vai se apresentar e falar, eu queria agradecer o meu personal styler, Rafa. Mas é demais, né, Rafa, fazer isso? Não precisa disso. Mas eu já fiz, né? Deixa eu centralizar essa mesa aqui, gente, peraí. Aí, é que eu me sinto melhor. Tudo em paz, Shabbat Shalom. Bom estar com vocês essa noite. No dia de hoje, eu tenho um privilégio de pregar essa mensagem que eu já preguei uma vez. Preguei, a primeira vez que eu preguei isso foi na cela do Eliezer. Cela do Eliezer, eu prometi ir na cela do Eliezer, fazia mais ou menos uns 4, 5 anos. Aí quando eu fui, o Eliezer pediu para eu tocar, levar a palavra, beijar, abraçar, comer o bolo da irmã, que estava uma delícia, né? E eu tive a oportunidade de pregar isso na célula. Essa é uma palavra que eu não tinha me programado para pregar em algum lugar. Ela é uma palavra que Deus tinha me dado no secreto. Mas depois eu entendi que essa é uma palavra que ela pode trazer cura. E quem sabe, uma revelação diferente do que Jesus faz à mesa. Então, o título dessa palavra na noite de hoje é Há Poder na Mesa. Eu estou à porta e bato. Ali está uma imagem de um judeu cortando um pedaço de pão e nós vamos falar da mesa. Eu queria iniciar essa palavra trazendo para vocês quais que são os textos onde nós vamos nos basear. Nós temos basicamente 4 textos para eu poder explicar o contexto do que eu quero trazer, qual a mensagem que eu quero trazer para vocês. O primeiro está em Apocalipse 3, 19 e 22, é um texto que eu acho que todos conhecem. Depois nós vamos falar um pouco sobre, eu só quero trazer um princípio e uma corroboração do que eu quero concluir em relação à mesa, no versículo 14, no capítulo 14 de João, no versículo 12, e no capítulo 15 de João, no versículo 4. E depois eu quero fazer com vocês uma caminhada sobre como que é o processo de Jesus sentando-se à mesa, para ele poder partir o pão. Essa pregação, ela me veio no momento em que eu estava ouvindo uma música. A música, ela se chama Azeite. Eu não sei se alguém de vocês já ouviu Azeite. Eliezer, você ouviu a música depois que eu passei para você? Ou você nem ouviu a música? Não ouviu? Obrigado, Eliezer. Fui lá na sua cela, você nem ouve a música que eu te passei. O pessoal da equipe de louvor, o Azeite. Essa é uma canção que eu tenho falado para o pessoal que ministra comigo, que ela me instigou, ela mexeu comigo. E depois que eu ouvi essa palavra, e que eu ouvi essa música, eu fui procurar entender o porquê que essa música tinha mexido muito comigo, e o Senhor me deu essa palavra, e eu consegui colocar ela em alguns pontos. Então vamos ao primeiro texto. Então o primeiro ponto da palavra, aí temos 3 pontos da palavra, né? Os 3 pontos, o primeiro ponto é que eu vou mostrar para vocês que Jesus é quem está à porta e bate. Isso, existem textos que trazem isso, nós conhecemos o texto, e eu queria corroborar esse princípio de que Jesus, ele está à porta e ele bate. Depois, o segundo ponto é que nós somos morada e habitação de Jesus, por isso que ele está à porta e bate, porque ele quer habitar em nós. E depois eu quero concluir, trazendo para vocês esse caminho ali no Novo Testamento, de o que Jesus faz quando ele se senta à mesa. E gente, não sei vocês, mas para mim essa palavra já serviu e serviu bastante. Fez sentido, Eliezer, quando nós ministramos na célula? A célula do Eliezer estava cheia, gente, cheia de anjo, Gabriel, tinha bastante, mas glória a Deus, foi uma bênção, foi muito gostoso aquele dia, e eu pude confirmar, através dos olhos do irmão Eliezer, da irmã Marlene, de que essa palavra, ela faz sentido. Tudo bem? Como de costume, se depois alguém quiser a palavra, gente, eu passo via PDF para vocês, o pessoal está anotando aqui, obrigado, viu? Mas eu passo para vocês, porque às vezes é gostoso a gente ter para depois ler, tá bom? Pede para mim. Tio não morde, os que sabem, brincam comigo, sabem que eu não mordo, é só pedir que eu passo, sem problema nenhum, tá? Então o primeiro ponto, eu estou à porta e bato. Vamos ler ali no telão, ou se você quiser na sua Bíblia, de papel ou no celular, Apocalipse 3, 19 e 22. Texto muito conhecido. Diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono,
como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alguém lembra a qual igreja esta palavra foi direcionada? Lembra? Vamos lá para Apocalipse 3, porque eu também não lembrei não, peraí que eu perguntei, mas eu não lembro. Eu lembro que é a 7ª igreja, mas é a igreja de Laodiceia. Pronto, Laodiceia. Apenas abrindo um parêntese, toda vez que você for ler o Apocalipse, você não precisa ter medo, porque você não vai ficar endemoniado. Amém? Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, que tem medo de ficar endemoniado. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse porque acha que vai só falar sobre o final do mundo. Tem gente que não lê o Apocalipse porque não entende. Deixa eu te explicar uma coisa. Apocalipse, ele fala sobre a revelação de Jesus ao redor de toda a linha do tempo, até o momento em que ele vai voltar e vai reinar com a sua igreja gloriosa. Se você for observar a estrutura de Apocalipse, Apocalipse, ele sempre divide os textos e as revelações em 7. São 7 igrejas, são 7 trombetas, são 7 selos. Vocês já perceberam? Todas as vezes em que a Bíblia está trazendo a questão do 7, ela está falando de um ciclo completo. Vocês perceberam como eu comecei a oração sobre o Shabat? Eu falei assim: Espírito Santo, assim como foi feito ali em Gênesis, quando no 7º dia Deus descansou sobre toda a sua criação, repousa sobre nós. Todo o ciclo criativo de Deus, ou todo o ciclo temporal de Deus, ele pode ser contado em 7 períodos. A igreja de Laodiceia, ela é a 7ª igreja. A igreja de Laodiceia e aquilo que foi escrito para a igreja de Laodiceia é uma palavra referente à igreja dos tempos de hoje. Muitos estudiosos, os quais eu não sou tão estudiosos quanto esses estudiosos sobre escatologia, eles disseram que se você for acompanhando os períodos da igreja durante os tempos, você consegue achar a carta da primeira igreja em um período do tempo que já se passou, a carta da segunda igreja em outro período, e hoje nós estamos vivendo um período que se refere àquilo que está escrito a carta da igreja de Laodiceia, que é o que nós colocamos aqui, Apocalipse 3, 19, 22. Então, eu quero que você entenda no começo dessa palavra, que eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. É uma palavra atual, para a igreja que está caminhando para o fim dos tempos. É para nós, é para hoje. Nós estamos vivendo um período onde a palavra que foi direcionada à igreja de Laodiceia se aplica a nós. Bruno, eu não gosto de ler Apocalipse, então leia somente a carta de Laodiceia. Tente encontrar aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no que está escrito na carta de Laodiceia. Faça prova de Deus. Ele mesmo fala para a gente fazer isso, né? Faça a prova de Deus. Deus, eu quero encontrar o que está acontecendo nos dias de hoje na carta de Laodiceia, porque o Bruno disse que eu iria encontrar. Então me mostra. E gente, faz sentido. Se você for ver, repreensão, disciplina a quem amo, estar à porta, é o sentimento que nós estamos vendo, assim, de que os escândalos, tudo que está acontecendo em todas as igrejas do Brasil, é um ato de repreensão, é um ato de correção a um Deus que ama a sua igreja, porque Ele está às portas. Então, eu quero que você entenda que não é você quem quer abrir a porta para Jesus, é Ele quem está à porta batendo. Você precisa ouvir a voz e entender o que você precisa fazer para receber Jesus na sua casa. Ele está à porta, é Ele quem bate. É Ele quem quer entrar. Se você tem se sentido repreendido e disciplinado esses dias, pode saber, isso faz parte de um processo de Jesus chegando à porta do teu coração e batendo para falar assim: posso entrar? Eu aprendi o Evangelho ouvindo que o Espírito Santo, ele é muito educado, ele não arromba portas, ele bate a porta e pede para entrar. A coisa mais difícil para uma pessoa como eu, que é perseguida por um senso de justiça próprio, é exercer a autoridade com amor. Mas o Espírito Santo é lindo, porque ele consegue vir repreendendo e disciplinando até chegar à porta, porque quando ele chega à porta, ele manifesta amor batendo e pedindo para entrar. Eu não sei como você entrou aqui. A tia Silvia entrou aqui forte hoje,
Mas eu acredito que se você tem ouvido o Senhor bater a porta do seu coração, eu quero que você saia daqui sabendo de fato o que você precisa fazer para que Ele sente a sua mesa e ceie com você. Nós temos a mesa aqui. Essa palavra é propícia porque hoje nós podemos praticar figurativamente, mas trazendo o céu para a terra aqui na mesa. Nós vamos terminar essa palavra na mesa. Eu quero que você, se você entrou nesta noite com um sentimento de que você tem sido repreendido e disciplinado, se você tem sentido, como o Kalel disse, que é só pedrada, pode saber que isso pode ser o processo de Jesus chegando até a porta do seu coração para bater. Bruno, significa que eu vou morrer? Não, meu irmão, infelizmente. Tem gente aqui que está assim, fala assim, nossa, se eu morresse hoje, a dívida morria comigo, né? Mas dívida não morre, meu irmão. Eu não acho que você vai morrer hoje. Mas eu acho que hoje você pode ter um encontro com o Rei dos Reis. Hoje você pode fazer um ato decisivo de abrir a porta do seu coração e deixar Jesus ceiar da forma certa dentro de você. E eu vou para o segundo ponto dessa palavra. O segundo ponto dessa palavra, ela garante para nós que nós somos morada e habitação. Por que Jesus ele bate a porta e quer entrar? Ele não bate a porta e quer entrar porque você vai oferecer algo para ele bom. Sabe, você já recebeu aquela pessoa na sua casa? Eu acho que não acontece aqui. Que você convida a pessoa para vir, a pessoa vem, ela senta na sua mesa, ela conversa com você, ela come, vocês dão boas risadas, mas chega uma hora que você olha e fala assim, será que ela não percebeu que já deu hora de ir embora? Aí você começa a falar, nossa, tá tarde, que hora você acorda amanhã? Nossa, você vai dormir tão tarde, para ver se a pessoa se toca e vai embora. Isso não acontece aqui não, isso deve acontecer em Pindamonhangaba não, meu irmão. Acontece fora do Brasil, em outros lugares. Mas a gente às vezes é assim, a gente recebe as pessoas, a gente abre a porta da nossa casa, a pessoa vem e senta. Não acontece com você também não. Porque eu falo com o Vantos, vai embora que eu quero dormir. Eu falo, Vantos, vai embora que eu quero dormir. Ai. As pessoas que têm intimidade comigo eu falo, tá gente, eu vou dormir, fiquem em paz, mas não aguento mais. Jesus não é assim. Jesus ele não nos trata como aqueles ao qual ele vai entrar, sentar e falar, bom, deu né? Volta amanhã? Vamos combinar. Não, Jesus ele nos trata como morada e habitação. Eu quero trazer 2 textos, só para você ter certeza de que o que eu estou falando não é da minha cabeça. João 14, capítulo 1 e 2, que eu tinha citado, lá diz assim, ó, Jesus falando para nós, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar para vocês. Jesus não vem preparar temporadas. Jesus não vem preparar aqueles lugares onde a gente vai passar férias, aquelas coisas gostosas. Não é isso. Férias é muito bom, ela só é ruim porque acaba, né? Jesus ele vem preparar a morada. Jesus ele fez questão de nos últimos minutos, nos últimos tempos, não, esse aqui não são os minutos, mas os últimos tempos, as últimas instruções, as últimas revelações, ele fez questão de revelar para os discípulos de que o que ele vai fazer, o que ele estava subindo ao Pai para fazer é preparar morada, lugar de permanência. Jesus ele não quer entrar no seu coração para depois sair. Se você tem sentido a síndrome do abandono, aquela síndrome daquela saudade de ter Jesus mais perto, sabe? Que, era tão bom, porque eu sentia tanto, parece que eu tinha mais intimidade com o Senhor, parece que eu gastava mais tempo na presença do Senhor, e hoje você tem sentido essa síndrome de abandono. Deixa eu te dizer, nesta noite, o desejo do meu coração, é de que você abra a porta do seu coração, porque Jesus está batendo e Ele nunca mais saia, e você nunca mais fale, que saudade que eu tenho, mas que você fale assim, Senhor, está muito bom, mas eu estou insatisfeito, me dá mais. Que a sua oração se mude em volta, Senhor, Senhor, que eu não te afaste nunca mais de mim. Que nesta noite você saia daqui com a consciência de que você não é um lugar onde Jesus vem passar férias. Você não é um lugar que Jesus vem encher para que você cante no domingo. Você não é um lugar onde Jesus te enche para você pregar numa sexta-feira. Não, você é lugar de habitação. Você é um lugar onde Jesus morreu para lhe fazer morada. Se você não tem carregado todos os dias da sua vida Jesus, existe alguma coisa que não está funcional em você. Desculpa eu te falar isso. Eu já estou calminho, né? Ainda estou calminho, né? É que é a voz.
Mas existe alguma coisa que está disfuncional em você. Existe alguma coisa que está disfuncional em mim. Se de manhã você acorda, se você dorme à noite na presença do Senhor, e se durante o outro dia você acorda e não está encontrando mais a presença do Senhor, existe alguma coisa que está disfuncional em você. E eu não estou dizendo que você é um problema, mas eu estou dizendo que você, assim como eu, precisa de saber o que eu preciso fazer para que Ele habite e me trate como morada, para que eu seja o lugar aonde Ele prefere estar. O próximo texto que confirma isso está escrito em João 15, no versículo 4, o próximo texto: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanece na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecem em mim. Eu falava isso na quarta-feira para a tia Silvia e para o pessoal lá. É impossível você dizer que eu vou atuar de um jeito na igreja e quando eu sair do lado de fora, eu vou fazer de um jeito diferente. Eu não vou ser ganancioso na igreja, mas no meu ambiente corporativo eu preciso ser ganancioso. Se você é videira, você vai ficar colado nele, vai permanecer nele todos os dias da sua vida. A mesma postura de vida, o mesmo caráter de fé e a mesma manifestação de caráter de homem e mulheres maduros vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Porque você permanece nele. As armas com as quais nós lutamos, elas não são armas carnais, mas elas são armas espirituais, poderosas em Deus. Eu sei que essa passagem está no Novo Testamento e provavelmente no livro de Coríntios, mas eu não lembro qual é o capítulo e versículo. Mas está escrito lá, as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus. Permanecer em Deus é saber o seguinte: Senhor, por mais que ali fora, ou na minha conduta fora deste ambiente protegido, onde nós falamos o nosso evangeliquez, eu seja chacotado e rejeitado, eu não tenho outra arma para lutar e não tenho outra conduta para fazer, porque eu permaneço em Ti. Porque eu não quero ser um lugar de habitação, eu não quero ser um ramo que fica fora. Ele está à porta, Ele bate, mas Ele não bate para fazer uma passagem, resolver um problema, curar uma criança, tirar um câncer, dar dinheiro, resolver sua vida financeira. Ele quer entrar para Ele, habitar e permanecer. Pode ser que neste período de habitação e permanência, Jesus gaste um tempo chorando junto com você, porque Jesus chorou. Porque existe um período em que Jesus chora para depois Ele atuar e manifestar a glória do Pai, mas Ele chora junto com você. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram. Por isso que a Bíblia diz que Jesus chorou. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se agitou em seu coração. Porque Jesus, Ele gosta de tratar com a sua humanidade, para que você saiba que assim como você, Ele venceu o mundo. Para Ele te ensinar não somente que você vai passar por essa dor, mas para Ele te ensinar como você passa pela dor. Para Ele sentar junto com você e Ele, à mesa, ficar olho a olho com você, para Ele dizer: eu sou um Deus que habita no mais alto dos céus, mas eu gosto de permanecer com aqueles que são quebrantados e contritos. Por isso que às vezes Ele gasta tempo ouvindo o teu coração. Por isso que quando você trata Deus como um milagreiro, como um mágico, você entristece o Espírito Santo. O desejo nessa noite é que o seu coração ele se abra e ele permaneça sempre. A igreja não precisa de mais congressos, a igreja não precisa de mais eventos, a igreja precisa do Espírito Santo habitando em cada um de vocês, em cada coração habitando. Vocês têm que entrar por essa porta como habitação de Deus, vocês têm que sair desta porta como habitação de Deus. Por que Satanás não pôde parar a igreja? Porque a igreja caminhava conduzida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Está difícil para todo mundo. Cada vez mais o amor está se esfriando. Nós estamos no período de Laodiceia. Está difícil, gente. Ele está à porta, mas Ele está passando. E como nós dissemos, Ele está tratando, Ele está nos moendo, nos movendo e tirando e expondo todos os problemas, porque nosso coração está frio. Enquanto o nosso coração não queimar de amor por Ele, enquanto nós não olharmos para Jesus e falarmos: Jesus, tudo bem, tem tanta coisa que eu posso usar hoje, tem tanta solução disponível no mercado, tem tantas armas e tantas estratégias que eu posso usar,
mas eu quero você. Eu só quero você, Jesus. Nessa semana, a Elisa compartilhou comigo que ela ouviu uma das canções que nós estamos ensaiando, e ela falou: Bruno, eu não conseguia parar de chorar, porque era uma canção que falava, eu quero Jesus, e basicamente a canção lá diz isso, eu quero Jesus, eu não quero nada mais, eu não quero ninguém mais, eu quero Jesus. Mas nós queremos ser estratégicos, nós queremos ser relevantes, mas a gente parou de querer só Jesus, de querer ser lugar de habitação. Ele está à porta, Ele bate, Ele quer entrar, mas Ele não quer passar, Ele não quer curar. Gente, não significa que Jesus não cure, por favor, me entenda. Não significa que Jesus não abençoe, me entenda. Mas o problema é que esse não é o fim. O fim não é esse, o fim é Ele habitar em nós todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se Ele não curar, e se Ele não salvar sim, mas se Ele não resolver os nossos problemas, eu quero você, Jesus, eu quero você todos os dias da minha vida. Eu não quero ser um homem que fica te medindo por quantidade de pães e peixes que o Senhor multiplicou, quantidade de cegos que o Senhor curou, resultados que o Senhor me apresentou. Não, eu quero você porque eu te amo. Porque tem dia, gente, que eu acordo, o próprio Satanás e a minha esposa ainda me quer do lado dela. Ela não abre mão de mim. Tem dia que eu não posso dar nada para ela. Durante 2 anos eu não pude dar nada para ela. Eu estava em depressão, eu não pude dar nada para ela. E ela não abriu mão, ela me quis do lado dela. Ela foi à igreja. Ela foi o lugar onde eu pude entrar e falar, posso ficar aqui. Ela foi o Espírito Santo para mim ali, falando, olha, não importa como você está, fica aqui. Ele quer habitar. Ele não quer passar, Ele quer habitar. E me deixa agora te levar para um caminho, para a gente ir caminhando para a mesa. O próximo tópico diz que há poder na mesa. E eu queria que você entendesse, baseado nisso que eu acabei de dizer, que não é poder para curar. Eu não quero falar desse poder hoje. Eu não quero falar do poder para curar, eu não quero falar do poder para resolver os seus problemas. Eu vou dar uma brincada aqui só para parar de chorar. Eu não quero trazer para você um poder para os seus filhos deixarem de ser vascaínos, entendeu? Não, esse daí, meu irmão, isso aí é só campanha, 7 semanas. Eu lembro de você com seus filhos tudo de vascaíno. Eu falei, meu Deus do céu, o que que isso? Hã? Não. Eu não quero falar desse poder, eu quero trazer para vocês esse poder da presença de Jesus habitando. Eu quero mostrar para você qual é o poder que está na mesa de Jesus, o poder da mesa que Ele manda você preparar. Então, eu queria que você navegasse comigo em Lucas 22, no capítulo 7 e 13. Na hora que nós começarmos a ler, você vai lembrar do que eu estou falando. Eu vou começar a descrever para você o caminho de preparação para a última ceia que Jesus fez com seus discípulos, e depois o processo que Ele fez quando Ele participou da ceia. E eu quero mostrar para vocês o que Jesus faz quando você abre a porta do seu coração e você deixa Ele entrar. Tudo bem? Vamos lá, Lucas 22, 7 a 13. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Aqui nós estamos falando da festa da Páscoa, ok? A última ceia de Jesus, se você não sabe, foi uma ceia pascal. Jesus celebrou a Páscoa. Então, quando você acredita na transubstanciação, ou seja, quando você acredita que aquele pão, este pão que nós vamos comer, ele se transforma realmente no corpo de Jesus, na carne de Jesus, ou seja, o pão deixa de ser pão e vira carne, fica um pouco incoerente, porque Jesus não pôde comer o seu próprio corpo e Ele também comeu o pão. Então, a transubstanciação tem falhas homéricas no seu conceito. Abre no parênteses, depois se você quiser conversar sobre isso comigo, a gente conversa, tudo bem? Jesus, Ele pediu para eles prepararem essa ceia pascal. Então Ele diz assim, vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde quer que preparemos? Perguntaram. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos.
Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. O primeiro ponto de Lucas 22, nesse trecho de 7 a 13, que eu quero quero ressaltar para vocês, é que Jesus, Ele quer que você prepare um lugar para Ele. Jesus, Ele ordena, senão Ele não falaria, Ele deixaria as pessoas entenderem, porque todos eram judeus, todos sabiam que ia ter a Páscoa, mas Jesus, Ele quer enfatizar que Ele queria ter um lugar aonde Ele pudesse sentar. Jesus, Ele está interessado em você, Ele está interessado no seu coração. Por mais que você tenha andado pelos piores caminhos do mundo, por mais que você esteja enfrentando uma situação que você não sabe como sair dela, por mais que você vai ter que confrontar pessoas que você odeia, mas Jesus quer o seu coração. Jesus, Ele quer a sua vida. Gente, esse texto que eu citei, de que Deus, Ele é um Deus tremendo, que habita nas altas alturas, mas Ele também quer habitar, mas Ele prefere habitar com um quebrantado e contrito de coração. Às vezes Ele trava a minha cabeça, por que Deus escolheu eu e você para habitar? Por que Deus escolheu, sendo que Ele tem um trono, que é um trono majestoso, sendo que Ele tem anjos que cantam muito melhor do que nós? Por que Ele quer habitar no nosso coração? Porque Ele vê em mim e em você a coisa mais linda que Ele criou. O ápice da sua criação somos eu e você. Ele nos vê revestido pelo sangue de Jesus. Ele não vê você nessa situação onde você ainda está neste corpo carnal, mas Ele já te vê com os olhos de Jesus, revestido por Jesus. Primeiro ponto é que Jesus quer que você prepare um lugar para Ele. Ele deixa lá e fala, olha, vão e preparem. Jesus, Ele quer o seu coração. Segundo ponto, Ele recomenda para Pedro uma coisa que eu sempre me incomodei, e aí eu consegui encaixar aqui. Ele fala assim, olha, para vocês encontrarem este lugar, vocês vão atrás do homem que está com um pote de água. Eles estavam naquela cidade, e com certeza aquela cidade inteira estava se preparando para a festa da Páscoa. Então, meus amigos, para você encontrar um homem com um pote de água no meio de uma multidão, me digam, aonde que este pote de água deveria estar sendo carregado? Uma multidão de pessoas, provavelmente, e esse é o meu entendimento, e procurando registros históricos, as pessoas não carregavam um pote de água aqui, porque senão elas não aguentariam chegar, elas colocavam um pote de água na cabeça. Jesus, Ele quer que você prepare o lugar, e o primeiro passo para você preparar um lugar para Jesus, é que você tenha a sua mente, o seu coração renovados. A água da palavra, ela precisa de passar pela sua mente e dizer para você quem você é em Jesus. Não adianta você querer justificar-se pelas suas próprias obras, porque como eu disse para vocês, Jesus, Ele quer habitar em você, mesmo você sendo um pecador, mas para que você tenha o seu coração aberto, um lugar onde Jesus vai permanecer, você precisa estar lavado pela palavra, quem a Bíblia diz que você é. Nós conversávamos na quarta-feira com uma irmã, e a gente falava sobre essa questão da culpa, de sentir culpa, de se autocondenar, né, de se autoanalisar. E ela falava para mim, Bruno, eu sou muito bom em autoanalisar. Se você me perguntar, eu sei todos os meus defeitos. Só que na hora em que você pede as minhas qualidades, eu não consigo falar uma. E aí eu disse para ela, olha, é muito bom você se autoanalisar, porque a Bíblia diz para você ver todos os seus pecados. Só que o final desse ciclo precisa ser você declarando quem você é em Cristo. Eu tenho todos esses problemas, Senhor, mas eu sei que em Ti eu sou uma pessoa renovada. Eu sei que em Ti eu tenho paz, amor, alegria, longanimidade. Para que o seu coração seja um lugar onde, quando você abrir a porta, Jesus vai entrar e habitar. Você precisa ter a sua mente, o seu coração renovado, lavados pela palavra. Para mim, aquele homem com um pote de água na cabeça significa isso. Significa a água que passa pela sua mente, que começa a mudando o seu jeito de pensar e lava toda a sua vida, porque você sabe em Cristo quem você é. Você não é quem você é pelo que você faz. Você é quem você é porque a palavra de Deus diz que você é. Você é filho, você é amado, você é querido, você é morada, porque Ele quer que você seja, porque Ele disse na palavra. Jesus quer que você prepare um lugar, mas para que esse lugar Ele possa entrar e habitar, você precisa que esse lugar seja lavado pela palavra. Você precisa de saber quem você é em Cristo. Você precisa viver em cima de quem você é em Cristo. Sim, reconhecendo que você não é nada, mas reconhecendo quem Ele é
em você. Amém? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é que Ele garante toda a estrutura necessária. Porque na hora em que Pedro chega, ele diz que a sala já estava toda mobiliada. Estava toda mobiliada. Você pode passar anos da sua vida tentando preparar algo para Jesus. Você pode passar anos da sua vida tentando mostrar para Jesus o quão bom você é. Mas na hora em que você reconhece quem você é pela palavra de Deus, Ele prepara em você. É Ele quem começa a mudar aquele vício que você não consegue largar. É Ele quem começa a mudar o seu jeito de falar. É Ele quem prepara tudo. A mobília já estava lá. Porque Jesus, Ele não começa uma coisa e pede para você terminar. Ele é o Deus do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Ele é o Deus que faz a ferida, mas Ele também cura. Ele é o Deus que seca a raiz, mas que dá a raiz seca, Ele faz brotar fruto. Ele é o Deus que fecha a madre, mas que faz a mulher com a madre fechada ser mãe de muitos filhos. É Ele quem prepara tudo. É Ele quem faz isso. Ele é muito lindo. E é muito louco para mim, como um engenheiro matemático, tentar entender isso. Porque não tem 1 mais 1 no reino de Deus, gente. Não existe isso. Ele garante tudo. Se eu entendo que é Ele que quer que eu prepare o lugar, eu simplesmente me lavo com a palavra. Eu simplesmente vou para o lugar onde eu começo a ouvir o que eu sou para Ele, quem eu sou nele. Lugar onde eu confesso os meus pecados e entrego tudo aquilo que eu sou, para que eu receba tudo dEle. E Ele mesmo garante que toda a estrutura que está em mim, tudo o que está em mim, seja para a glória dEle. A sala estava preparada, estava tudo pronto. Pedro não precisou fazer nada. Eu acho que Pedro deve ter bugado também. Eu estou à porta e bato. Então, este primeiro ponto de Lucas 22, eu entendo que ali estava tudo pronto. Ali Jesus, Ele podia chegar. Então Jesus, Ele chega e Ele vê preparado, um homem que reconhece suas fraquezas, suas debilidades, mas que reconhece que pela palavra de Deus, por quem Jesus é nele, e pelo desejo de Jesus fazer dele morada, Ele pode abrir o seu coração. Então Ele abre a porta e Jesus entra. E na hora em que Jesus entra, Ele vai sentar à mesa. João 13, no capítulo 2 a 10, e eu fiquei assim muito curioso, porque Lucas conta um pedaço da história e João conta outro pedaço da história. E João, ele vai narrar com detalhes uma parte da história que vai acontecer quando Jesus já sentou à mesa. Então, primeiro ponto, entendemos? Os 3 primeiros pontos, entendemos? É Jesus quem quer que você prepare o seu lugar. Ele está à porta e bate. É Ele quem tem desejo de fazer de você habitação. Você precisa de viver e se ver pela palavra de Deus. E você precisa saber de que você não tem nada para oferecer, mas tudo que Ele precisa que você seja, Ele mesmo coloca em você. E aí você abre a porta do seu coração e Ele entra. João 13, Jesus entrou, vamos lá. Estava sendo, pode pular, vamos para o João 13, versículo 2 a 10. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, Ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender mais tarde, Pedro. Ele disse: não, meus pés, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas a cabeça já estava lavada. A cabeça já estava lavada. Jesus, Ele não vai entrar no lugar, Ele não vai se posicionar para ter comunhão com você se você não é lavado pela palavra. Meu amado, se você tem tido dificuldade de encontrar o Espírito Santo, você precisa ler mais a Bíblia. Se você tem tido dificuldade de ter comunhão com o Espírito Santo, é porque você precisa se encher da palavra. Você precisa de parar um pouco do Netflix, você precisa de parar um pouco das séries, você precisa de segurar um pouco, porque você precisa se encher em primeiro lugar da palavra. Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Pedro,
Você já se banhou? Você já sabe quem eu sou? Você já confessou que eu sou o Cristo? Pedro foi aquele que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: você sabe quem eu sou. A palavra já entrou em você, Pedro. Eu estou parafraseando aqui, ele fala, né? Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, mas eu entendo Jesus falando: Pedro, você já sabe, você já tem a mente, você já tem, a minha mente já está em você já sabe quem eu sou, você já me enxerga como aquele que pode todas as coisas, o Cristo que vai morrer. Vocês estão limpos, mas nem todos. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: em verdade, eu lhes digo que um de vocês me trairá. Então os seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E aí nós vamos lá para o versículo 36 a 38, que diz assim: passou tudo, teve a ceia, eles ceiaram. Aí ele vem e fala para Simão, ele fala para todos, né? Olha, agora eu vou para um lugar onde vocês não podem me seguir. E aí Simão fala para ele assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Em verdade eu lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então vamos lá, vamos por partes. Então nós falamos de Jesus à mesa, de Jesus lavando os pés dos discípulos, de Jesus expondo uma traição, e depois de Jesus expondo uma negação, porque ele fala que Jesus vai traí-lo, mas depois ele fala que Pedro vai negá-lo. Então, viaja um pouco comigo. Primeiro ponto: Jesus, ele entra e senta à mesa que você preparou, porque você já está lavado pela palavra. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto desse trecho: Jesus, pode passando aí, meu irmão. Jesus lava os pés de quem está à mesa, pois a alma e a mente já foram lavados. Jesus, quando ele está dentro do quando você abre a porta do seu coração e ele começa a ter intimidade contigo, é ele mesmo quem proporciona o caminho para que você tenha intimidade com ele. A Bíblia diz lá no Salmo 24 que quem tem as mãos limpas e o coração puro, esse é quem habita na presença do Senhor. Mas Jesus, ele é aquele que lava os teus pés para que você chegue mais perto. Jesus é aquele que lava os teus pés e que te ensina o caminho de intimidade, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O lavar os pés significa temor, significa você tira as sandálias, o modo de você andar, porque você vai chegar perto daquele que é santo. Você pode até abrir o seu coração, mas se você não permitir Jesus lavar os seus pés e te ensinar o caminho de intimidade, você nunca vai ouvir o coração dele. João é aquele que se reclinava. João não tinha medo, porque João, ele conhecia o caminho do coração de Jesus. Ponto 3: meus pés lavados me permitem estar perto de Jesus, e quem sabe até mesmo me reclinar ao peito dele. Jesus, quando ele entra naquele lugar para ceiar, a primeira coisa que ele faz é proporcionar para os discípulos o caminho para a intimidade. Bruno, por que você diz isso? Porque ele faz-se servo. Ele não se faz igual aos discípulos, ele se faz abaixo dos discípulos. Você só consegue ter a intimidade com uma pessoa, casal, quando você serve-a primeiro, antes de você ser servido. Intimidade fala de princípio de servidão. E eu quero citar para vocês, não está aqui o que está escrito em Filipenses no capítulo 2, que existe em vocês o mesmo Espírito que houve em Jesus Cristo. Ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele abriu mão de sua divindade, se transformou em homem, e mesmo sendo homem, ele se transformou em servo, e sendo servo, ele se fez escravo, e sendo escravo, ele morreu, para que eu e você tenhamos os nossos pés lavados, para que a gente possa chegar
e reconhecer quem Ele é. Meu amigo, eu não sei se você de fato conhece Jesus. Minha amiga, eu não sei se de fato você já olhou para o rosto de Jesus, não do jeito como a gente vai vê-lo na glória, mas como por um espelho, tudo bem? Eu não sei se você já teve uma revelação de Jesus, mas nessa noite, deixa Ele lavar os teus pés, porque se você tem dificuldade em se apaixonar por Jesus, é porque provavelmente, assim como Pedro, você fala: não, Senhor, eu não sou merecedor. Não, você é filho, mas eu preciso te ensinar um caminho de intimidade. É Jesus quem te traz para perto. Jesus, quando Ele vem e Ele senta à mesa, a primeira coisa que Ele quer fazer é estabelecer um elo de intimidade com você. Eu não sei o que você faz para ter intimidade com Jesus. Eu não sei se você está no estágio onde você precisa se encher com a palavra de Deus. Mas não seja um teólogo que prega para você mesmo. Não seja um chato da Bíblia. Seja uma pessoa que tenha convicção e viva a Bíblia dentro de você. Mas quando você estiver com Jesus à mesa, peça para Ele te conduzir num caminho de intimidade. E às vezes, meu amado, num caminho de intimidade, você vai orar e falar 10 minutos, mas você vai ficar 50 minutos ouvindo o que Ele tem para falar para você. Sabe, quando marido, você chega em casa e sua esposa quer contar o dia inteiro dela para você em 10 minutos? O dia inteiro dela para você em 10 minutos. E você quer parar para ouvi-la? E vocês conseguem, em algum tempo, entender tudo que um outro falou? Porque ali existe intimidade. Sabe quando você termina uma conversa com a sua esposa numa sexta-feira, e na outra terça-feira ela continua a conversa que vocês terminaram na sexta-feira? Acontece lá na casa de vocês? Lá em casa acontece. Está conversando sobre uma coisa, daqui a pouco tira assim: eu só acho que a gente poderia fazer de uma forma diferente daquela. Aí eu falo assim: é o que a gente começou lá na sexta-feira, ela está conversando comigo na terça. Isso é intimidade. Sabe aquela promessa que Jesus falou para você que você ia ter há 20 anos atrás? Pode ser que na intimidade Ele fala assim: então, eu quero reativar. Ele vai recuperar coisas que Ele prometeu para você quando você ainda tinha um coração puro. Ele vai no caminho de intimidade voltar a falar com você como Ele falava quando o seu coração ardia por Ele. Porque Jesus é esse que volta lá atrás. Ele fala: eu não me esqueci do que eu te prometi, eu não esqueci das minhas promessas. Deixa Ele lavar os seus pés no dia de hoje. Se você já é lavado pela palavra, você não precisa mais de saber quem você é em Cristo. Deixa Jesus lavar os teus pés e te chamar para perto, e quem sabe te colocar no peito dele, para que Ele possa acalentar o teu coração. Eu não sei pelo que você tem chorado, eu não sei aonde você tem chorado e para quem você tem chorado, mas um terapeuta, um psicólogo, ele não vai poder te dar o que o peito e os olhos de Jesus podem te dar. Vai por mim. Eu não venci uma depressão porque eu tive boas pessoas que me atenderam, e foram boas pessoas. Eu não saí de uma depressão porque eu tomei remédios certos, e eu tomei remédios certos. Mas eu saí da depressão porque eu tinha uma mulher que representava para mim o que Jesus era. E eu vi quem eu era em Jesus, e Ele me chamou para perto, e me chamou de orgulhoso. Eu fui curado porque Jesus me chamou de orgulhoso. E aí eu quero entrar no ponto 4. Quando Ele te chama para perto, na intimidade, Ele te mostra o amor e a justiça de Deus. Entenda aqui comigo, gente. Nós estamos muito mal acostumados com essa geração que não consegue mais ser confrontada. Nós estamos muito mal acostumados com essa geração que a gente não pode falar não, que a gente não pode discordar. Porque os pregadores, que a palavra de Deus diz lá em Timóteo, depois você vai lá em Timóteo para não precisar ficar expondo, esses pregadores de Timóteo, eles estão pregando o que as pessoas querem ouvir, dizendo que eu prefiro viver o evangelho de amor, onde eu sirvo todos e eu amo todos. Mas na hora em que Jesus Ele te chama para um caminho de intimidade, e Ele te coloca perto do peito dEle, e Ele olha no teu rosto, sim, Ele manifesta o amor de Deus, mas Ele também manifesta a justiça de Deus, porque o amor e a justiça de Deus, elas andam juntos, porque não existe um Deus que te ama, mas um Deus que te
mantém pecador. Não existe um Deus que te ama com amor sacrificial, mas que quer que você continue com seus probleminhas e com as suas falhas de caráter, porque o amor de Deus e a justiça de Deus, elas vão te transformar num homem igual a Jesus. Quando você encosta no peito de Jesus em intimidade, Jesus ele reflete em você o seu caráter. E Isaías diz assim: no dia em que o rei Urias morreu, eu me vi na presença dele e olhei para ele, olhei para o santo. E na hora em que eu olhei para o santo, ele olhou para mim e eu me vi pecador. Ali existia o santo, ali existia intimidade, ali existia a revelação de quem Jesus era. Jesus é o santo de Israel. Mas no momento em que você na intimidade chega e se encosta no peito de Jesus, Jesus ele manifesta em você o amor e a intimidade. E eu coloquei esses dois pontos. Ele vai mostrar dentro de você aquilo que pode fazer você negá-lo e aquilo que pode fazer você traí-lo. Vamos aos exemplos. Meu estado de depressão. Eu sabia que eu precisava, eu sabia quem eu era em Cristo Jesus, eu sabia o lugar onde eu estava, mas eu sentia a ausência da presença de Deus. Basicamente, trazendo de uma forma simples, mas a depressão é você sentir a ausência de vida. Você se sente um homem morto. Você não se enxerga, você engorda, você perde, é cortisol, é hormônio, é uma bagunça. Quando eu saí da depressão e eu me enxerguei, eu me vi um homem 20 quilos mais gordo. Eu me vi um homem totalmente diferente, eu não me reconheço. Eu falo isso para minha esposa hoje, eu não me reconheço. Eu não sei quem é este homem, no que eu me tornei fisicamente. Não é como eu me enxergo. É um processo interessante. Mas nesse processo, quando eu, através da vida da minha esposa, através das pessoas que me ajudaram, eu me acheguei até o peito de Jesus, e Ele me colocou no peito dele, e eu sabia de que eu não iria morrer, porque eu estava ali, no lugar protegido. Ele virou e falou para mim: você é orgulhoso, e o teu orgulho vai fazer que um dia você me traia. Ele molhou o pão e me ofereceu. Gente, em nós, homens caídos, podem existir coisas nos nossos caráteres que vão fazer com que nós neguemos a Jesus, ou com que nós venhamos a trair. Por isso que eu trouxe essas duas figuras de Judas. Ele falou assim: toma, Judas, porque você vai me trair. E chama Simão e fala: e Simão, você vai me negar. Mas em nenhum desses momentos Ele afasta de você o seu amor. Em nenhum desses momentos Ele faz isso porque Ele quer lhe expor, mas é porque é no lugar de intimidade que o seu caráter é transformado. Sabe qual é o poder da mesa? É o seu caráter transformado e você sendo igual a Jesus. Esse é o maior poder que nós podemos experimentar. A Bíblia diz isso lá no Salmo. Ela diz assim: que eu acordarei todo dia de manhã e eu quero me satisfazer me refletindo na sua presença. Eu quero me satisfazer olhando para você e ver que eu sou mais parecido com você, Jesus, do que eu era ontem. Quem vai negar? Quem vai falhar? Quem vai trair? Você precisa ser homem e mulher o suficiente para se chegar até Jesus e falar: Jesus, pode falar, porque eu não quero mais ser um lugar de passagem, eu quero ser um lugar de habitação. Mas se para o Senhor habitar e me trazer para o lugar de intimidade, o Senhor precisar mudar tudo em mim, muda tudo em mim e faz um homem novo. Eu estou hoje olhando para o espelho e tentando me reconhecer de novo, mas eu quero hoje me enxergar com os olhos que Jesus me enxerga. Eu já cansei de me olhar como eu acho que eu sou, ou como eu deveria ser, mas eu quero ter os olhos de Jesus. Então, se Jesus viu em mim um homem que é orgulhoso, eu quero tirar do meu coração todo orgulho. Se Ele viu em mim, e Ele falou que em mim o meu orgulho pode negá-lo ou traí-lo, se a minha autojustiça pode negá-lo ou traí-lo, eu não quero negar e traí-lo, mas eu quero ser daquele que permanece, até que eu olhe e não veja no espelho mais um homem diferente do que eu era 2 anos atrás, mas que eu olhe no espelho e veja Jesus, que eu olhe para o Gabriel e veja Jesus, que eu olhe para a Bruna e veja Jesus. Eu não vejo mais a Bruna, eu vejo Jesus. Que eu olhe para cada um de vocês e veja Jesus, que eu olhe para a tia Sandra e veja Jesus. Aí nós vamos saber que estivemos com Ele.
esteve com ele, esteve com ele, esteve com ele. Resumindo, minha mente e minha alma lavadas, as portas do meu coração abertas, meus caminhos alinhados para ter intimidade com ele, a minha vida exposta, e a minha oração, o que em mim precisa urgentemente, Jesus, de ser mudado, porque eu não quero mais viver sobre remorso, mas eu quero ser um homem quebrantado e contrito. E eu queria chamar as pessoas à mesa que vão nos ajudar, e eu queria chamar a minha esposa aqui em cima. Nós vamos consagrar o vinho e pão. Porque que melhor jeito de nós terminarmos essa palavra, se não participando da mesa do Senhor. Só que nessa noite, eu não queria que você fizesse do jeito que você faz todas as sextas. Você não precisa ser chorão que nem eu, ou chorar. Mas eu queria que você fizesse esse caminho. Senhor, lava os meus pés. Se você está aqui, é porque você já sabe quem você é. Gente, quem vem no Shabat é porque é crente, né? Quem vem no Shabat é porque reconhece o que é o Shabat. Mas nesta noite, quando nós fomos ceiar, eu queria que você falasse: Senhor, lava os meus pés, eu quero chegar mais perto de Ti. Mas não faça de uma forma leviana. Continue a oração dizendo: Senhor, e ao chegar perto de Ti, pelo corpo e pelo Teu sangue, porque a cruz é o caminho vivo e novo, é através da cruz que nós podemos chegar. A cruz, ela fecha tudo isso. Por isso que Jesus, antes de te chamar para perto, Ele faz com que você participe do corpo e do sangue dEle. E aí, chegando perto, não faça a oração leviana, fala: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre aonde existe coisas em mim que pode me fazer negá-lo, ou que pode me fazer traí-lo. E se existe algo em mim, Senhor, que pode me fazer negá-lo ou traí-lo, não deixa com que eu apenas faça uma oração de remorso, mas eu quero me arrepender de todo o meu coração. Eu estava lendo o livro Kryptonita, e uma das coisas que me chamou a atenção é que, quando a Bíblia cita no livro de Coríntios sobre a ceia, ela diz que muitos de vocês dormem porque alguns comem a ceia indevidamente. Deixa eu te falar uma coisa: quando você, que participa da nossa igreja, come a ceia sem saber o que Jesus quer fazer com você, o poder de transformação que Ele quer, como Ele quer te fazer parecido quando você participa disso, você não fere só você não, você fere a igreja inteira. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus para entender que o meu compromisso com Cristo pode sarar uma igreja, e o meu descompromisso com ter um caráter transformado em Cristo Jesus através da cruz, o meu descaso com o que Jesus fez na cruz, pode atrapalhar uma igreja inteira. Não sou eu que diz isso, está lá. Muitos dormem porque alguns comem indevidamente. Muitos dormem porque alguns comem. Eu não queria que você fosse leviano. Não estou dizendo que você é leviano, tá? Mas eu não queria que você fosse leviano. Eu queria que a gente já entregasse o pão e vinho, e eu vou orar, e você vai orar junto comigo. Esses passos: lava os meus pés, me chama para perto, Jesus. Eu vou orar pelo pão, pelo teu corpo, faça isso. Minha esposa vai orar pelo vinho, vai abençoar. Mas eu queria que você fizesse essa oração: me traz para perto, Jesus. A porta do meu coração já está aberta. Me traz para perto, me mostra e tira de mim, Senhor, o caminho mau, aquilo que eu posso um dia te negar, aquilo que eu posso um dia te trair. Me mostra e tira de mim todo o sentimento de remorso, e põe em mim um arrependimento puro e genuíno. Nos abraçando, quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão santo, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos, e ao partir
pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos: oh, tu és tudo para mim. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. Oh, eu vou orar pelo pão. Jesus, eu reconheço nesta hora que eu não sou digno, mas eu abro meu coração, porque a tua palavra diz que o Senhor quer habitar. Eu oro pelo pão, Senhor. Aquele corpo ali na cruz me representa e representa para mim que eu sou uma nova criatura em Ti. Eu sou um homem recriado em Ti. Ao comermos deste pão, eu te peço, Jesus, que o Senhor me traga para perto, lave os meus pés, sussurre no meu ouvido tudo aquilo que eu preciso mudar, e traz e cria em mim um coração novo, que através da cruz de Cristo, através do corpo de Jesus, eu possa reconhecer quem eu sou e o que eu preciso de fazer para ser mais parecido com Jesus. Pai, nós consagramos esse vinho a Ti como símbolo do Teu sangue vertido na cruz. Te agradecemos, Senhor, pela obra redentora da cruz, que ao tomarmos, Senhor, esse vinho, nós sejamos revestidos, Pai, de bondade, de perseverança, de humildade, de mansidão, de um coração perdoador, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e nessa noite revela para nós quem nós somos em Ti, Jesus, e faz em nós uma habitação curada, restaurada e sarada, Pai, em nome de Jesus. Todos receberam vinho, pão.